Tudo bom, pessoal? Esse vídeo vai falar sobre dicas para cozinha planejada pequena, então acompanha aqui comigo. Essa aqui é uma cozinha que a gente já até fez a montagem dela, a decoração dela, a escolha de todos os materiais em outro vídeo, vou deixar aqui no card caso vocês queiram ver, tá? E agora a gente vai estar falando aqui especificamente sobre soluções. Quando a sua cozinha é pequena, o que você precisa levar em consideração na hora de fazê-la? Ok? A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é a questão da bancada. Isso pode ser algo bem irritante a longo prazo, tá? Das pessoas que têm o costume de cozinhar mais. Às vezes você cozinha muito pouco, então de repente isso não é um item tão agressivo. Mas para quem cozinha todo dia, isso é muito chato caso você não faça dessa forma, ok? A gente tem aqui duas bancadas, tá? Separadas pelo fogão. E pode ser o fogão, pode ser uma cooktop, ok? Mas o que a gente tem aqui de específico que a gente gostaria de ressaltar e mostrar nesse vídeo? Que existe uma área molhada e uma área seca. O que divide a área molhada da área seca? O nível. Então a gente deixa aqui normalmente um nível abaixo, 2 centímetros, 1,5 centímetro, pode ser uma medida específica que você desenvolva. De qualquer forma, qual que é a importância dessa área molhada? A importância é que nesse espaço você pode cortar legumes, fazer preparos de descongelar alimentos, ou de repente até mesmo um escorredor de pratos, que podem ficar aqui, e essa água toda pode ser escorrida para o ralo, né, da pia. Então o que acontece? Toda essa água vai ter um direcionamento. Se a gente não tem uma bancada com a área molhada e tudo é área seca, na hora que a gente colocar um escorredor aqui, a gente acaba tendo essa água direcionada para a marcenaria, direcionada para o chão, e isso no dia a dia muito estressante, né? Imagina você ter que ficar enxugando essa água, ter que ficar com o rodinho ali o tempo inteiro com medo dessa água cair e estragar sua marcenaria, ou molhar o chão e provocar de repente, quem sabe, até mesmo um acidente. Então o que a gente propõe aqui? Que um espaço exista com um nível abaixo, para justamente essa água ficar setorizada. Na área seca, qual que é a diferença? O que a gente trabalha na área seca? Na área seca, a gente até pode fazer preparo de alimentos, pode colocar uma panela, né? Pode fazer aqui essa troca, porém, não é um espaço para ter essa quantidade de água, justamente porque ela não é a parte de área molhada e aí pode ocasionar esses problemas que a gente falou, certo? Então aqui a gente pode acabar colocando todos esses itens. Que itens que a gente pode colocar? Eletrodomésticos, liquidificador, air fryer, né? Todos os elementos que você for utilizar sobre o balcão, é legal que tenha uma área de balcão seco para eles serem utilizados e não dividindo na mesma área molhada. Por quê? Porque por motivos óbvios, né? Aparelhos elétricos não devem ficar próximos de onde existe água. Então, a gente acaba fazendo essa divisão aqui para não ter esse contato. Claro que alguns aparelhos, alguns eletrodomésticos, eles têm uma basezinha de borracha que vai permitir esse não contato, porém, acho que é sempre bom a gente se prevenir, né? Nunca ficar ali tão próximo do risco. Ok? Então a gente tem aqui essa bancada seca. É importante que ela também tenha uma medida mínima de pelo menos 60 centímetros, ok? De largura. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente faz uma bancada seca muito pequena, você vai poder utilizar um eletrodoméstico, tirou uma panela, precisa apoiar, precisa fazer ali qualquer utilização e você não tem esse espaço. Então é um espaço realmente de apoio, de preparo, essencial para quem cozinha, né, bastante. Então a gente tem esse detalhe aqui da bancada, que a bancada precisa ser levada em consideração. Essa é a nossa primeira dica, ok? Gente, se vocês estão gostando do vídeo, não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever. Inclusive, todas essas informações que a gente está mostrando aqui, a gente tem no nosso e-book, que foi feito e desenvolvido para vocês, tá? O que tem nesse nosso e-book? Esse e-book ele explica o passo a passo de como reformar e construir a sua cozinha, tá? Então a gente vai ter aqui vários itens que vão direcionar desde o início do planejamento até a finalização da cozinha pronta, com contratação e execução com os profissionais, documentação que precisa na prefeitura ou no condomínio. A gente tem aqui a questão de decoração, escolha de materiais, ou seja, muito completo. Eu vou até dar uma passada aqui embaixo para vocês poderem ver que a gente vem falando de diversos temas que vão envolvendo a cozinha, desde escolha de cores até mesmo decoração, ok? Isso tudo por um preço muito acessível, basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, ok? A nossa segunda orientação que a gente vai dar aqui agora, de acordo com o que a gente estava falando, é sobre o dimensionamento dos eletrodomésticos maiores. Quais seriam os eletrodomésticos maiores? Geladeira e o fogão. Seja cooktop, forno embutido, ou mesmo a geladeira, ou torre, né, quente. É importante que você dimensione esses elementos, o eletrodoméstico que você for comprar, que ele seja compatível com o tamanho da cozinha, ok?
Tamanho de geladeira. Às vezes você gosta de geladeira de 2 portas, mas sua cozinha não tem esse espaço. Então é preciso que você... É preciso não, né, no caso. É necessário que você avalie se realmente é necessário... Ih, gente, ficou difícil isso aí, né? Vamos reformular. É importante que você avalie o tamanho da geladeira para ela não roubar espaço, por exemplo, da bancada, ok? Então, por exemplo, se a gente coloca aqui uma geladeira de 2 portas, a gente ia acabar meio que roubando essa bancada seca, não existiria, teria somente essa. Imagina que complicado para preparar, fazer todos os preparos numa pia tão pequena, né, e numa cozinha que não tem uma mesa auxiliar. A gente também tem aqui a questão de repente fazer uma torre quente, que é muito bonito, está na moda, né, colocar o micro-ondas e o forno aqui nessa altura, porém ela também rouba a bancada. O tamanho do fogão vai ser 4 bocas, vai ser 6 bocas, o cooktop, qual é o tamanho. Então a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura para saber qual é o tamanho do eletrodoméstico, qual é o tamanho da bancada que vai ficar. Não adianta também ter uma bancada gigante e ter uma geladeira ali com pouquíssima capacidade, onde não te atende, né? Um fogão também com bocas que não vão atender a demanda que você tem. Então é sempre o equilíbrio. O eletrodoméstico atende sua demanda? O tamanho da bancada atende sua demanda? Isso tudo precisa ser analisado, ok? Outra dica, precisa de tomadas aqui. Aqui nesse projeto a gente não colocou ela especificada na maquete, né? Porém ela existe, fica aqui nos revestimentos. Se você não quer que ela fique no revestimento, porque pode ser que enfeie ou que roube aqui a estética, existem também as tomadas que vêm direto aqui da bancada. Você aperta, ela sobe como uma torre. É uma opção também, ok? Deixar tomadas nessas partes da bancada secas é essencial, até mesmo aqui na molhada, porque pode ser que sua bancada seca seja muito pequena, você tem que utilizar um eletrodoméstico alguma vez ali perto da área molhada, né? Então, no caso, é interessante que você deixe esses pontos aqui de tomada. A próxima dica que a gente tem para dar é cores claras. Quando a sua cozinha planejada é pequena, é importante que ela tenha cores claras para deixar o ambiente mais amplo, ok? Quando a gente coloca cores escuras, a gente fez aqui um teste para poder mostrar para vocês, fica bonito, claro que fica. Com uma tonalidade moderna, tudo equilibrado, fica bonito, porém ela dá uma fechada na cozinha. Vai dar uma sensação de que a cozinha é menor. E se a sua cozinha já é pequena, se você traz essas tonalidades escuras, acaba deixando a cozinha um pouco claustrofóbica. Não é o desejo, eu imagino que ninguém gostaria de cozinhar numa caixa de sapato, num espaço muito pequeno. Então, quando a gente tem um espaço de cozinha pequeno, o ideal é a gente trabalhar com tonalidades claras. Então, a gente fez aqui, ó, deixamos até a bancada num granito preto, tá? A gente trabalhou aqui um revestimento cinza clarinho, os armários também clarinhos, para você ver como fica amplo, como que fica realmente integrado todo esse espaço aqui. A gente trabalha dentro dessa possibilidade, aqui mostrando a cozinha num outro ângulo, tá? Esse aqui é do projeto anterior que a gente mostrou no outro vídeo, mas que aqui a gente já está fazendo alterações para mostrar para vocês que as cores são muito importantes. A gente também tem aqui a questão de aproveitamento de espaço de marcenaria. Por que isso é importante? Quando você tem uma cozinha pequena, o ideal é que você aproveite melhor possível o espaço. Nesse caso, essa cozinha, a cliente queria que tivesse uma coifa, para não ficar cheirando a gordura. Por quê? Porque essa cozinha é integrada com a sala de jantar e sala de estar. Aqui para trás da câmera, a gente tem as duas salas. Então, como ela não queria que esse cheiro de gordura, de fritura e tudo mais fosse para todo o ambiente, ela sugeriu, né, ela pediu que fosse colocada uma coifa e a gente atendeu o pedido dela. Com o posicionamento da coifa e com essa parte aqui da janela, a gente não poderia trazer o armário de superior total, né, cobrindo toda essa etapa, porque senão ele pegaria um pouco da janela e não ficaria legal também. Então o que a gente fez? Trouxe prateleiras que permitem, né, uma linguagem mais interessante, colocar alguns enfeites, que também permitem a inserção da coifa sem muito gasto, ter que cobrir ela, fazer um armário ali que não tem uma utilização própria. Aqui a gente consegue um armário superior. Nessa parte aqui nós botamos portas de correr, porque essa área aqui de trás, vou até voltar aqui para a imagem anterior, essa área de trás aqui ela fica difícil de ser acessada. E como o fogão não podia ficar muito próximo da geladeira, porque a gente sempre ensina, inclusive no nosso e-book tem falando sobre isso, sobre o triângulo do quente, frio e molhado. Então no caso, o quente não pode ficar perto do frio. Nesse caso aqui a gente acabou posicionando dessa forma, para deixar a pia de frente com a janela, nessa parte aqui de respiro, onde tem um jardim, né, para que a cliente pudesse, no momento que ela tivesse que lavar uma louça, ter uma louça mais prazerosa, porque a louça já é maçante, né? Então você ter ali uma visualização é legal. E aí a pia aqui nesse canto ficaria um pouco complicado, fora que o fogão aqui perto do vidro não é uma boa opção, se a janela estiver aberta atrapalha o fogo, então realmente a gente optou por um motivo maior. Então às vezes esse triângulo, esse posicionamento desses elementos, ele é flexionado pela
situação da cozinha, ok? Então a gente acabou optando dessa forma. Aqui, voltando para essa imagem que a gente estava mostrando, a gente acabou fazendo esse espaço aqui ser acessível por essas portas de correr, ou seja, essas portas correm e você consegue acessar ali no fundo, ok? Nessa parte aqui a gente deixou porta, mas também ficaria muito interessante gaveta, tá? Próximo fogão sempre também é importante, porque você está cozinhando, está fazendo ali algum preparo, área de corte, pegou na gaveta um talher, pegou na gaveta uma faca, pegou na gaveta uma colher de silicone, ok? Pode também fazer aquele movimento de botar elas todas penduradas aqui? Pode. Essa cozinha aqui, como ela tem uma pegada um pouco mais minimalista, a gente não deixou nenhum item muito à mostra, ok? Então as gavetas poderiam entrar aqui. Além disso, a gente também tem esse armário superior aqui da geladeira, que também ele serve para utensílios mais leves e utensílios que não são muito utilizados, ok? Então qual que é a diferença? A gente coloca potes, talheres, pratos que são do dia a dia mais na altura prática, ok? Na altura que a gente consegue acessar facilmente. Aqui a gente também coloca copos, itens que vão ser acessados mais facilmente. E aqui em cima itens que não vão ser tão acessados, mas que precisam ficar armazenados na cozinha, ok? Por quê? Porque a altura não permite estar tendo um acesso contínuo. Mas a gente também não vai perder esse espaço. A gente precisa de um armazenamento porque a cozinha é pequena. Então tem que pensar em todos esses detalhes. Aqui nessa cozinha a gente acabou não fazendo armazenamento de comida nesse lado, porque a gente tem aqui embaixo, que a escada da casa passa aqui, né? Então aqui debaixo a gente tem uma despensa. E nessa despensa que são guardados todos os mantimentos dessa casa. Mantimentos secos que não precisam ir para a refrigeração. Ok? Então, basicamente, esse é um posicionamento que faz diferença. E por último, que a gente sempre gosta de falar, é a diferença da iluminação, né? Você vê que aqui é uma iluminação centralizada, apenas um plafond no centro, como que fica uma cozinha mais opaca, mais sem graça. E quando a gente traz aqui os LEDs debaixo da marcenaria e os spots, ela dá uma vivacidade, ganha cor. Os espaços, eles são feitos... Na realidade, a gente gosta de dizer o seguinte, que os espaços projetados, a cozinha, a nossa casa, são os cenários da nossa vida. Então, se a gente deixa eles meio sem graça, a nossa vida acaba, do que acontece, ele acaba ficando sem um cenário bonito, sem ser tão interessante. Quando a gente traz essas luzes, a gente traz no nosso dia a dia algo mais confortável, algo mais elegante, e aí moldura a nossa vivência, né? E eu espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente deu para a cozinha planejada. Se vocês têm alguma outra dica, alguma outra informação que vocês acham que é importante, deixem nos comentários para os nossos outros inscritos também verem a opinião de vocês, coisas que realmente são importantes para uma cozinha pequena, tá? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, porque toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Tchau, tchau!